Olá, hoje nós vamos fazer o hot roll. O ingrediente para fazer o hot roll é o arroz oriental, panko, que é uma farinha de rosca um pouquinho mais grossinha, tá? Ela é meio crispy. A alga para enrolar. Farinha de trigo para poder passar no rolinho depois de pronto. Cream cheese, eu preferi comprar assim, um pote pequeno, porque o grande, por mais que seja um pouco mais em conta, porém a gente usa pouca quantidade, acaba guardando na geladeira e ele tem um prazo de validade bem rápido, né? Ele vence bem rápido. O tarê para comer depois, tá? E o recheio do nosso hot roll vai ser pepino japonês, manga e cani. O arroz, eu não vou mostrar para vocês fazendo, porque é um processo bem rápido, não tem muito segredo. Cada xícara de arroz é uma xícara de água. Você tem que lavar o arroz pelo menos umas 7 vezes ali, para poder tirar aquela parafina que tem, para que ele grude um pouquinho mais e fique fácil de enrolar. Você coloca o arroz na panela, sem tempero nem nada. Então, no nosso caso, que são para 4 pessoas, eu coloco 3 xícaras de arroz com 3 xícaras de água. Você coloca sem ferver nem nada, coloca tudo lá dentro, tampa, só que tem que ser uma tampa que feche bem, que vede bem, para que ele cozinhe com mais facilidade. Você deixa em fogo alto até que fique fervendo. Após a fervura, você abaixa totalmente o fogo e conte 10 minutos. Contou 10 minutos, desliga, não abre, deixa lá e espera mais uns 10 a 20 minutos para que ele termine o cozimento. O arroz cozido fica assim, ó, meio paposo, tá? Ele, ó, durinho, bem grudento, ó, tá vendo? Porque esse a textura dele, a consistência dele, para que ele fique firminho no rolinho. Agora eu vou espalhar ele nessa bandeja para que esfrie um pouco. Daí eu vou jogar o temperinho do arroz. Vou espalhar o arroz nesta forma, porque eu preciso dele frio, tá? Mas ele tá totalmente sem tempero algum. Aí agora, depois que eu espalhar ele aqui para esfriar, eu vou jogar o tempero em cima. E vocês vão ver que esse arroz opaco, ele vai ficar um pouco com brilho. Que o interessante é que ele vai ficando frio e ele vai dando brilho neste arroz. Agora nós vamos fazer o tempero do arroz. E no início, quando eu passei a receita, eu esqueci de falar do vinagre de arroz. Pode ser usado esse e pode ser usado o vinagre comum também. Só que esse aqui é um pouquinho mais ácido do que o vinagre comum, eu acho. Pelo menos no meu paladar. Então, eu prefiro usar esse vinagre de arroz, tá? Aqui nós vamos colocar 6 colheres de vinagre de arroz. Com o fogo desligado, tá bom? Esse é o tempero do arroz que nós já fizemos. 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar mais um pouquinho só. E agora são 5 colheres de açúcar, tá? Não muito cheia. Ó. Já vai jogando assim, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora nós vamos colocar 3 colheres de café de sal. Também não muito cheia, tá? 1, 2, 3. E antes de ligar o fogo, eu vou mexer para tentar dissolver um pouco esse açúcar e esse sal. Vai ficando meio grossinho, ó. Parece muito açúcar, né, gente? Mas o tempero fica ideal para quem já comeu o hot roll. Vai ficar perfeito, vai ficar igualzinho. Ó, agora que eu dissolvi um pouquinho dele, eu vou ligar o fogo.
Não vou ligar, liguei. E vou deixar alto, ó. O fogo tá normal e eu vou deixar a frigideira um pouquinho no alto, porque ele não pode ferver. Ele tem que dissolver esse açúcar que vocês estão vendo aí, ó. E tem que ficar cremosinho. Eu vou acelerar um pouco o vídeo para que vocês não fiquem cansados de ficar assistindo. Olha, já tá começando a clarear, ó, tá vendo? Já tá sumindo um pouco o açúcar do fundo. E assim, ó, eu abaixo um pouco, quando eu começo a ver aqui, ó, ferventando, eu levanto novamente e coloco na altura ideal para que não ferva e vou mexendo. Ó, ainda eu escuto os açúcar no fundo, então ainda eu sei que tem pedrinhas de açúcar ainda. Aí quando eu percebo que tá um pouquinho mais frio, eu abaixo. Quando eu vejo, começa a ferventar um pouco, eu dou uma levantada na frigideira. Essa é a partinha que eu acho mais chatinha de fazer, porém não é tão demorada não. Ó, já sumiu, tá vendo? Já tô vendo o fundo da frigideira e é nessa consistência que fica, ó, tá bom? Eu vou desligar o fogo e vou colocar no arroz que estava esfriando. Tá dando pra vocês verem por conta da luz? Ó, eu vou jogar. Você pode jogar aleatoriamente assim, ó, porque na hora que a gente for mexer, ela vai... o arroz vai absorver totalmente esse líquido. E agora eu vou mexendo, ó. O arroz tá duro, tá vendo? Olha, vocês vão começar a ver que o arroz vai começar a ficar com um brilhozinho. E é essa a intenção, tá? Ó, a gente vai amassando, envolvendo naquele líquido que tá no fundo. Ó. E trazendo aquele líquido pra cima. Tá dando pra ver o arroz um pouquinho mais brilhante? A minha câmera está um pouco embaçada por conta de eu ter chego um pouco no vapor, mas vai ter que ser assim mesmo, senão vocês vão ver um paninho limpando aí a câmera. Ó, o arroz já começando a ficar com brilho e ele está ficando um pouco mais soltinho do que ele estava antes, ó. Esse canto aqui, ó, que ele não foi passado ainda no líquido, tá uma pelota, ó. Daqui a pouco eu envolvo ele aqui e ele vai começar a ficar soltinho novamente. Eu não gosto que ele fique muito solto, porque na hora de enrolar ele começa a sair da folha de algas. Mas vamos terminando ele aqui. O arroz japonês é meio paposo, né? Que é pra essa intenção de pegar tudo junto e enrolar tudo juntinho, que ele não fique escapando. Senão a gente podia usar o arroz normal da gente, que a gente cozinha no dia a dia, mas não dá. Tem que ser o arroz japonês mesmo, tá? Não é muito barato, ele é o mais caro do que o arroz comum, convencional. Mas ele dura bastante. Não é uma coisa que você come sempre, então dá pra fazer bastante porções aí. Olha como ele ficou um pouquinho brilhante, ó. Tá dando pra ver o brilho dele? Ó. Então, é essa a ideia, tá? Agora eu vou levar pra bancada e vou mostrar pra vocês enrolando sem ter a esteira pra enrolar. Eu não preciso da esteira. No início, quando eu comecei a fazer hot roll, eu comprei a esteira e gastei dinheiro à toa. Uma que não é barata e outra que desnecessário, tá bom? Para quem não conhece a alga, é uma folhinha assim verdinha, tá? Fininha. Então, uma só a gente vai pegar. E ela tem um lado mais brilhante e um ladinho mais áspero. Nós vamos colocar o lado áspero para cima, para que a gente coloque o recheio. Ela tem vários nozinhos, risquinhos aqui, que seria para facilitar na hora de você enrolar. Então, não é com os riscos virados para mim, tá? Eles vão ficar nessa posição para que você enrole com mais facilidade. Primeiro eu coloco o arroz, não muito grosso, tenta colocar o mais fino, mais preenchido, tá? Você preenche todo o campo, que não fique parecendo o verdinho do fundo, mas não pode ser muito grosso, não vai ficar muito roliço,
E na hora de você cortar, pode ser que escape o recheio de dentro. E também na hora de você colocar na boca, vai ficar muito desengonçado. Porque na hora de colocar, a gente não consegue cortar para comer. Então, a gente enfia o pedaço inteiro na boca. Então, se você colocar muito arroz, vai fazer com que ele fique muito grosso. E vai atrapalhar na hora de comer, tá? Ó, eu tô passando o fundo da colher para espalhar. Porque a ideia não é colocar muito arroz. Ó, vou até o final, deixo um pedacinho aqui, ó, tá ruim um pouquinho a luz, mas eu deixo um pedacinho aqui. Na hora que você termina de colocar o arroz, você vai pegar o pepino que eu cortei em várias tirinhas, tá? A manga eu cortei em várias tirinhas, não muito fininha, e o cani também em várias tirinhas. Agora eu vou pegar uma tirinha, vou colocar no comprimento que eu quero, né, que seria o ideal para ele. Até, ó, aqui vou quebrar, tá bom? Coloque a manga. Tento fazer uns recortes aqui para que caiba certinho, não fique para fora, exagerado. Vai montandinho. Cani. E como eu coloquei o cream cheese aqui dentro, para que ficasse fácil a aplicação. E o cream cheese, ó. Coloco inteirinho. Agora eu vou pegar a ponta, seguro no cani e vou enrolando sem muita frescura, tá? Olha, ele não rompe, não vai ficar espalhando. Aqui na ponta, vou pegar lá um pouco de água, eu passo aqui para que ele grude, tá bom? A água, eu passo um pouquinho aqui, eu não sei se outras pessoas fazem dessa forma, eu achei mais fácil para que ela não abra. E termino de enrolar. Depois que o rolinho tá feito, eu dou uma batidinha no fundinho, outra batidinha. Esse é pra fazer o hot roll, tá? Coloco na forminha com farinha, farinha, água e uma pitada de sal. Isso é pra fazer grudar a farinha panko. Tá bom? É meio nojentinho. Se você tiver uma luva, não quiser botar a mão na massa, ou uma luva, ou um pegadorzinho, bem virado, tá bem completo, ó, tá? Agora eu pego esta caixinha aqui que eu coloquei a farinha dentro, tá? Eu vou pegar aqui, vou jogar aqui dentro e vou enrolar, ó. Dou umas batidinhas no fundo, pra que acerte as pontas, ó. E vou virando, tá ok? E esse daqui agora vai pra frigideira com óleo bem quente. Olha, com óleo quente, a gente coloca o hot roll, espera fritar de um lado, aí a gente vira do outro, mas não pode ficar muito escurão, porque senão fica um pouquinho amargo. Olha, nessa corzinha que tem que ficar, tá? Aí eu coloco o papel e vamos escorrer. Aí vamos passar pro próximo. Olha, o hot roll fica assim, ó, durinho, firminho e crocante. Aí agora eu vou mais ou menos a grossura de um dedo, eu vou cortando, ó. A fumacinha tá até subindo, mas ele não tá quente aqui por fora não, tá? Não corte muito grosso, porque fica horrível na hora de você comer. Porque o hot roll você não morde, você enfia o pedaço inteiro na boca. Então, dependendo do tamanho, fica ruim você colocar na boca. Olha, o nosso vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, vai dar bastantinho, hein? 7, 8 e 9. Geralmente, quando a gente vai comer no restaurante japonês, a gente não vê essa ponta. Essa ponta eles tiram pra eles, né? Nunca vem essa ponta pra nós, mas ela fica uma delícia. E a gente vai arrumando aqui, ó. Olha que gracinha que ele ficou. Olha que belezinha. A gente passa um pouco de cream cheese. O certo é um cream cheese, uma pintinha em cada.
Deste lado não é hot roll, tá? É o simples e comum. E agora um pouquinho de tarê. Que sem tarê parece que não tem muita graça. Pronto. Aqui está nosso hot roll. Espero que gostem. Até a próxima.